Eu aproveito esse momento para fazer algumas considerações em relação à IN número 3 de 2008 do MPOG, do extinto MPOG, porque é uma norma que até o momento que eu gravo esse vídeo ainda estava vigente, mas muito antiga. Ela orientava a gestão quando ainda estava vigente o decreto anterior, mas permaneceu vigente mesmo após a chegada do novo decreto. E é muito importante falar a respeito dela, porque ela complementa a orientação para a gestão e traz algumas coisas muito importantes, como por exemplo, quando nós olhamos para o artigo 4 da IN, nós vemos que na utilização de veículo oficial serão registradas no mínimo as seguintes informações. Primeiro, a identificação do nome, vínculo e lotação do usuário. Em segundo lugar, a identificação do motorista. Em terceiro lugar, a origem, o destino, a finalidade, horários de saída e de chegada e as respectivas quilometragens. Note que aqui nós temos controles internos administrativos para se mitigar alguns riscos atribuídos à gestão da frota de veículos. Que riscos são esses que são mitigados? Ora, nós estamos falando do risco do uso inadequado desses carros. Nós estamos falando do risco de pessoas que não são autorizadas a utilizarem os veículos oficiais. Nós estamos falando aqui do risco de se utilizar num trajeto que não foi aquele previsto. Nós estamos falando aqui do risco de que a viagem se dê para uma origem ou para o destino que nada tem a ver com a atuação daquele órgão. Então, são controles internos administrativos aplicados à gestão de veículos. Estamos falando, sim, você entendeu certo, de gestão de riscos. Outro ponto muito importante da IN é o seu artigo 6º, que fala que os veículos de serviços comuns se destinam ao transporte de servidores a serviço e de materiais, bem como à execução de atividades específicas. Note que o artigo 6º, ele se encontra perfeitamente alinhado ao novo decreto, pois atribui o uso dos veículos de serviços comuns aos agentes a serviço e ao transporte de materiais. Já o parágrafo 1º, ele traz o conceito de atividades específicas que permitem o uso dos veículos de serviços comuns, qual seja a atividade que exige determinado veículo como um instrumento inerente à sua realização. Já o parágrafo 3º desse mesmo dispositivo diz que, para efeitos do caput, considera-se pessoa a serviço, além do servidor. Olha só que legal, ele amplia, o conceito de pessoa a serviço. Ele não restringe ao servidor, mas ele inclui também, inciso 1º, o colaborador eventual, quando no estrito cumprimento de atividade solicitada pela administração. Inciso 2º, o prestador de serviço, cujo contrato preveja expressamente o transporte a cargo do órgão ou entidade, e aquela pessoa acompanhando o servidor com finalidade de realização de serviço. Note aqui então que o caput fala de servidor a serviço e não do conceito amplo de agente público conceituado no artigo 2º da IN, mas este parágrafo acrescenta ao lado dos servidores as pessoas descritas em seus incisos. Vejamos. 1. O colaborador eventual quando no estrito cumprimento da atividade solicitada pela administração. Colaborador eventual, de acordo com o MPOG, é uma pessoa convidada a prestar serviço ao órgão ou entidade em caráter eventual ou transitório, desde que ele não esteja prestando serviço técnico administrativo de forma continuada, sem qualquer espécie de vínculo com o serviço público. O inciso aqui, ele ressalva ainda que só cabe o uso de veículo oficial quando o colaborador eventual estiver no estrito cumprimento da atividade solicitada. Estando fora dessa situação,
o colaborador eventual não pode usar o veículo oficial. O inciso segundo fala do prestador de serviço cujo contrato preveja expressamente o transporte a cargo do órgão ou entidade. Senhores, o prestador de serviços, assim como o servidor público de carreira, ele pode utilizar o veículo oficial, mas as condições para a utilização são restritas a, primeiro, estar no estrito cumprimento da atividade a que foi designado e, segundo, haver previsão expressa no contrato de prestação de serviços de que o transporte ficará a cargo do órgão ou entidade contratante. Fala também a norma a respeito daquela pessoa acompanhando o servidor com finalidade de realização de serviço. Bem, pessoal, além do inciso ser confuso na sua redação, porque não dá para entender se é o servidor com a finalidade de serviço ou a pessoa que está acompanhando com a finalidade de serviço, enfim, de uma forma ou de outra, a vedação constante no artigo 6º, inciso 6 do decreto 9287, ela entra em confronto com esse inciso da IN e, a meu ver, ele se encontra, portanto, revogado tacitamente, já que o decreto é mais recente e hierarquicamente, no tocante à hierarquia das normas, superior. Por isso, esse inciso 3º, ele não pode ser aplicado, a meu humilde ver. Falando ainda de pontos relevantes na compreensão da gestão de veículos oficiais, aqui especificamente na IN 3 de 2008 do MPOG, o artigo 9º diz que nos casos devidamente previstos em lei ou regulamento, o setor responsável pelo transporte deverá comunicar ao setor responsável pela concessão do benefício de auxílio transporte ou pela indenização decorrente da locomoção quando houver o deslocamento de veículo oficial da residência para o local de trabalho e vice-versa. Olha, a regra aqui, nós precisamos lembrar, é a vedação do transporte da residência para o local de trabalho e vice-versa, tá? Como nós já vimos lá nas vedações constantes do artigo 6º do decreto 9287. Mas nas exceções que a norma permite, nós vimos também das exceções, deve-se tomar o cuidado de descontar proporcionalmente o auxílio transporte dos dias em que a exceção ocorreu. Porque perceba, o auxílio transporte, ele visa fornecer recursos para que o trabalhador se desloque de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Se ocorreu uma situação excepcional em que o veículo oficial o transportou, proporcionalmente aos dias desse transporte, deve ser descontado o auxílio transporte. Então a norma aí segue nas minúcias para que não haja o duplo percebimento deste benefício. O artigo 10º da AN diz que os veículos oficiais, eles devem ser recolhidos em garagem ou estacionamento apropriados e resguardados de furtos ou roubos, assim como dos perigos mecânicos e das ameaças climáticas. Ainda que esse artigo 10 ele seja dotado de um grau de obviedade, essa regra ela consta do ato normativo que rege a gestão da frota de veículos para tornar clara a responsabilidade que o gestor tem em fornecer as condições adequadas de guarda para esses veículos. E aqui é muito importante dizer, essa informação ela também deve ser considerada na realização do estudo comparativo entre os modelos de gestão de frota, uma vez que o custo relacionado à guarda desses veículos também faz parte dos custos relacionados à gestão da frota própria. Pulo aí para o artigo 24 da IN 3 de 2008, que diz que os órgãos e entidades farão apuração do custo operacional dos veículos, visando a identificar os passíveis de reparo, que são os recuperáveis, e os antieconômicos ou irrecuperáveis, comprovadamente alienáveis. Aqui, meus amigos, a norma está falando que é essencial que o órgão ou entidade possua controles bem definidos para a verificação de seus custos operacionais no tocante à gestão da frota, preferencialmente por sistema informatizado.
Isso porque as informações decorrentes deste controle, elas vão dar subsídio, não somente para a boa conservação e a renovação da frota, mas também vão servir para mensurar o custo do modelo de gestão, comprovando a vantajosidade ou não da manutenção desse modelo de gestão. Vocês lembram que quando nós estávamos tratando do decreto, nós vimos uma preferência do chefe do executivo pela troca da frota própria por outros modelos. E essas informações relacionadas ao custo operacional, elas também têm que ser consideradas para cálculo da vantajosidade da manutenção ou não de um modelo de gestão. Para isso, nós temos aí na IN, no anexo 2, um documento chamado Mapa de Controle de Desempenho e Manutenção do Veículo, a título de exemplo de um papel de trabalho que serve exatamente para este fim que eu acabo de citar. Na IN, nós temos ainda o artigo 27, que diz que as unidades do Sistema de Serviços Gerais do Poder Executivo, e aí se aplica analogicamente para quem utiliza como boa prática as unidades responsáveis pela gestão dos veículos, é necessário a elaboração do Plano Anual de Aquisição de Veículos. Senhores, aqui nós estamos falando de planejamento na gestão da frota de veículos. Aqui nós estamos falando de governança. Não existe nenhuma área dentro da sua organização que não deva estar munida, resguardada por um planejamento estratégico, que não deva estar munida de uma governança, com a estipulação de metas, de objetivos, tudo isso se dando através de um planejamento. E este instrumento, que é o Plano Anual de Aquisição de Veículos, é um instrumento de planejamento, que serve exatamente para que as contratações relacionadas à área de gestão de frota de veículos, ela não seja sempre urgente, porque isso é uma coisa muito interessante. A falta de informação, a falta de planejamento, a falta de governança faz com que todas as demandas se tornem urgentes. Não é nada incomum uma situação na qual os gestores públicos eles tenham sempre que realizar as suas contratações em conta de demandas urgentes. Algo do tipo, todos os carros pararam de funcionar, é necessário que se faça a manutenção urgente. Olha, todos os carros pararam de funcionar, é necessário que se adquira urgentemente mais 2. Ora, veja bem, quando há planejamento, quando há uma análise constante da situação de manutenção dos veículos, situações como essas não acontecem, mas há um planejamento, há uma gradativa renovação da frota, quando ela é própria. Tudo isso se dá através dos instrumentos que a norma e as boas práticas de gestão fornecem a todos os gestores públicos. Já o artigo 31 da IN3, ele fala que a aquisição dos veículos obedecerá aos dispositivos legais de proteção ao meio ambiente. Senhores, é imprescindível nos dias de hoje que os editais de aquisições de veículos levem em consideração aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental no processo de renovação da sua frota. Este é um fator que está cada vez mais relevante para a administração pública federal, como, por exemplo, a elaboração de um plano de logística sustentável. Nós temos cada vez mais presente hoje nas contratações a utilização de insumos reciclados. Tudo isto segue na direção que o planeta mesmo demanda, convenções internacionais de preservação do meio ambiente. Tudo isso está sendo agregado aos poucos na gestão pública. E aqui na aquisição de veículos não é diferente. Não é à toa que a própria Lei de Licitações, no seu artigo 3º, estipula a promoção do desenvolvimento nacional sustentável como um dos critérios norteadores das licitações públicas. Por isso que esse dispositivo é tão importante.